E aí, povo, hoje nosso papo vai ser sobre a democracia. Mas não essa democracia que se lê em livros, não é essa democracia já posta, essa ideia de democracia já consensual. Mas vamos ver a democracia sob o seu aspecto de conflito, porque sabemos que o próprio conceito de democracia, por si só, já é muito conflitivo, porque, afinal de contas, pressupor a democracia significa pensar a sociedade como composta o máximo possível de sujeitos igualmente em condições de votar em seus representantes, pressupor pessoas o mais possível iguais em condições de compreensão do fenômeno político, estar igualmente ou mais próximo possível disso em conscientes das discussões políticas. Agora, só aí nós temos já uma divergência entre o ideal, que é sujeitos iguais em condições discutindo o Estado, e do outro lado o conflito com a realidade tão díspare, tão diferente, tão complexa, onde os níveis de consciência dos problemas do Estado, dos problemas da sociedade, os níveis de consciência estão, em alguns casos, lá embaixo, outros mais acima, mais forte, mais intensos. Mas o conflito que eu gostaria de focar bastante agora é a ideia justamente de igualdade para a participação política. Igualdade, mais no sentido de poder, de disponibilidade para ser cidadão. Veja que se nós pensarmos agora, século 21, Brasil, a discussão sobre a igualdade para a participação política, ela, apesar de parecer que não está em questão a igualdade, é ela que está em foco, é a igualdade que está em foco, apesar de que esse tema, a igualdade, está embaixo dos panos, embaixo do tapete. Por que digo isso? Porque o Brasil hoje está sendo visto como um país de extrema direita, aonde se pensa que há comunistas de um lado e pessoas de bem de outro, e que, portanto, as pessoas de bem, elas se sobrepõem porque são pessoas de bem. E os comunistas são pessoas que não devem se sobrepor, devem ser desiguais para baixo, porque estas pessoas que não são pessoas de bem, elas tumultuam, elas perturbam, elas, se possível, não deveriam nem ter acesso à votação para que não tenham representantes. Percebe? Que, sob esse ponto de vista, a democracia entra em contradição com ela mesma. Por quê? Porque mesmo a extrema-direita continua usando a palavra democracia. Entretanto, é uma democracia desigual, o que entra em contradição. Percebe? Essas pessoas continuam falando, queremos um Estado democrático, desde que determinadas parcelas da população não participem, sejam considerados desiguais, o que colide, evidentemente, com o próprio conceito de igualdade democrática. A sociedade estaria, do ponto de vista político, dividida entre nós, pessoas de bem,
e eles inimigos. Percebem? Nós, pessoas que podemos entender as questões políticas, nós, habilitados e conscientes para o voto, nós, pessoas que temos conhecimento e uma certa bondade cidadã, vamos inventar uma palavra, bondade cidadã, e portanto podemos nos considerar democráticos, iguais entre nós. Por outro lado, temos os inimigos, aqueles que só querem tumultuar, aqueles que querem só o bem próprio, aqueles que se assaltarem o poder provocarão o mal à nação, à ordem, o progresso, as hierarquias. Então, esse grupo, esse inimigo, não é um igual. Portanto, para manter uma democracia igualitária, olha o contraste. Precisamos retirar estes elementos diferentes da participação democrática. E por que isso? Porque nós, cidadãos de bem, temos acesso a valores reais. Nós, pessoas de bem, temos acesso ao moralmente justo. Nós temos acesso, quando misturamos inclusive com o aspecto religioso, a verdades sobrenaturais e que nos põe em vantagem em relação aos outros. Porque os outros têm uma moral falsa, uma moral do avesso ao bem. Portanto, eles não podem operar os mecanismos democráticos porque estão aquém do mínimo necessário para operar a democracia verdadeira, a democracia cristã, a democracia que trará, como eu já disse, a ordem e o progresso. Veja que esses grupos e comunistas, essas esquerdalhas, né, são pessoas desavisadas, são pessoas que querem uma democracia promíscua, quase que um excesso democrático, porque querem uma igualdade equivocada, que é tratar as pessoas que não devem participar da política por serem ignorantes, por serem equivocadas em suas ideologias, tratarem como um igual. Percebem? É um excesso de democracia tentar trazer para a consciência crítica pessoas do interior, pessoas que não têm acesso ao conhecimento, esse tipo de pessoas, ao entrarem no debate, segundo o cidadão de bem, prejudicam o próprio debate. Né? Então, os ismos, socialismo, igualitarismo, seriam excessos que prejudicariam o desenvolvimento da democracia. Vejam, a democracia ela é um elemento igualitário para os iguais, para os de bem. E a democracia deverá ser desigual para aqueles que não podem participar, porque não têm condições de participar. Percebe? E forçar, segundo o cidadão de bem, pessoas equivocadas a participarem é prejudicar a democracia. Vejam que há um desacerto no consenso, no conceito de democracia que colide. Essa verdão esquerdopata, essa visão esquerdista, seria uma espécie de elogio à mediocridade, porque traria os incultos,
os não sabedores, até que de boa fé, traria para a discussão que estaria muito acima das suas condições de compreensão. E também chamaria os de má fé, segundo o cidadão de bem, que são aqueles que não querem o bem da pátria. E, portanto, os melhores, segundo o cidadão de bem, os melhores que, infelizmente, são a minoria, seriam perturbados e derrotados por uma maioria. Veja, a mediocridade venceria, não evidentemente por serem os melhores, porque são medíocres, mas por quantidade. Por serem tantos, venceriam as questões democráticas e o cidadão de bem ficaria pensando, ou pensa, não pode ser assim. A mediocridade não pode dominar. Portanto, a democracia, insisto, seria igualdade entre os iguais, igualdade entre os melhores. E esse excesso, socialismo, né, igualitarismo, como eu disse, seria uma perturbação do equilíbrio democrático entre os melhores. Haveria uma diferença entre a boa democracia, né, que seria comandada pelos melhores, e uma má democracia, onde a maioria, portanto a mediocridade, é que comandaria. Percebem aqui uma disfunção no conceito de democracia? Entretanto, todos nós falamos democracia como se estivéssemos falando a mesma coisa. Mas cuidado, dependendo do espectro ideológico que tu estejas, tu não estás se referindo à mesma democracia. Percebe? Percebam que quando se fala em comunismo, o inimigo comunista que sempre existiu no Brasil, né, que o cidadão de bem tanto fala, na verdade é uma ilusão, uma tentativa de trazer uma ideia de um comunismo totalitário, um comunismo do mal, que historicamente se apresenta como sujeitos totalitários, com mortes, né? Com ausência democrática, se traz para a realidade como se existisse hoje, para esconder que a discussão, e aí o que eu disse está embaixo do tapete, a discussão que é a igualdade. Na verdade, quando se fala em comunismo, é apenas cortina de fumaça. O que se está discutindo é que cidadãos de bem devem assumir os espaços, entre aspas, democráticos, e os outros devem ser considerados desiguais e, portanto, não devem assumir os espaços de decisão, os espaços democráticos de decisão, porque não teriam condições para isso. Portanto, fica aqui meu chamado de atenção para a atual discussão sobre a igualdade ou sobre a desigualdade e o conceito de democracia. Portanto, cuidado! Quando se fala em democracia, temos que nos perguntar a que democracia, a que conceito estamos nos referindo. Abraço! Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.